Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Nós já estamos entrando nos temas litúrgicos já de preparação para o final do ano litúrgico e também o início do novo ano litúrgico, início do advento. A gente vai começar a se deparar com textos da Palavra de Deus, nos preparando para esta segunda vinda de Jesus, a parousia. E a gente tem que se preparar, a gente não vai ser eterno nesse mundo terreno, tem que se preparar. Os textos começam a falar um pouco sobre isso, sobre essa volta do Senhor que virá julgar o céu e a terra. E a questão que hoje, então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, nos apresenta os fariseus, faz essa questão a Jesus, sobre o reino de Deus. Qual o momento em que chegará o reino de Deus? Podemos traduzir também, conforme Mateus, o reino dos céus. Então Jesus vai responder que o reino não virá ostensivamente, de uma forma, quem sabe, tão grandiosa assim, tão mirabolante. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O que Jesus quer nos dizer com isso, meus irmãos? Às vezes a gente quer ter uma experiência com Deus grande, um milagre. A gente quer que Deus faça justiça logo. E aí a gente vê o quê? A gente vê os nossos irmãos aí às vezes nos fazendo sofrer, o mundo nos trazendo muitos sofrimentos, e a gente não vê esse reino chegar e acontecer. E a gente vai se desesperando. Tem uma história que o Padre Léo contava, eu não vou saber contar que nem ele, mas é mais ou menos assim. Tinha uma família em pé de guerra. O marido brigava com a sua esposa, a esposa brigava com os filhos, os irmãos brigavam entre si, que brigavam com o pai, era uma guerra. E um dia então esse pai chegou até o padre e colocou aquela situação e disse: olha, a coisa está difícil lá, é uma guerra, o coisa ruim deve estar lá em casa. E depois do padre escutar aquilo tudo e ter o discernimento, ele disse assim: olha, eu vou te contar um segredo, pode ser que coisa ruim esteja lá mesmo, eu vou te contar um segredo. Jesus está lá, ele está escondido lá na tua casa. E aquele homem se apavorou: como assim? Mas não pode? É uma brigaiada louca que lá não dá. Mas ele saiu com aquele pensamento: Jesus está lá. E ele chegou em casa, reuniu a família toda e disse assim: olha, eu conversei com o padre e o padre disse que Jesus está aqui, e nós temos que descobrir onde é que ele está. E eles começaram então, a partir daquilo, se apavoraram, começaram a rezar um pouco mais, já que Jesus está ali. E aí então o marido começou a pensar: mas se Jesus está na minha esposa? Começou a tratar ela um pouco melhor. E a esposa começou a pensar: mas Jesus está no meu filho? Começou a não cobrar tanto o filho, a amar mais o filho. E assim entre os irmãos começou aquilo, e também em relação aos pais. E em pouco tempo aquela casa não estava mais em guerra. Descobriram que Jesus estava entre eles. É uma historinha para ilustrar esse evangelho. Às vezes a gente quer tanto
que as coisas se resolvam, que a gente tem experiência fora da gente. E o reino está dentro da gente. O reino está dentro de ti. Claro que a gente espera a parousia, a vinda de Jesus. Um dia Ele virá para nos julgar e vai nos dar realmente um reino que não vai ter mais sofrimento. Lá no céu não vai ter mais doença, não vai ter mais intriga, não vai ter mais miséria. Mas o reino do céu começa aqui. E é aqui que a gente tem que ser santo. Olha a cena da primeira leitura. Nós temos aqui São Paulo escrevendo a Filémon. São Paulo está dizendo que ele está velho e está preso. E ele está nessa carta, aqui no início da carta a Filémon, ele está recomendando a Filémon um rapaz de nome Onésimo. E está dizendo aqui que Onésimo, que era um escravo de Filémon, que fazia muito a ele sofrer, era um mau escravo. Ele está preso junto com Paulo, e na prisão, o que Paulo faz? Apresenta Jesus para Onésimo. E esse homem que possivelmente era perverso, era mau, ele conhece Jesus por Paulo, se converte, e agora está saindo da prisão, e Paulo está recomendando Onésimo para Filémon. Recebe como a mim mesmo. Ele não é mais inútil. Ele me serve e vai servir a ti. O que essa leitura tem a ver com o Evangelho, meus irmãos? Com o que eu falei até agora? Paulo, na prisão, ele aproveitou a oportunidade para converter Onésimo. Ele aproveitou aquela circunstância difícil, um homem, quem sabe, rude, mau, ele apresentou Jesus e aquele homem se converteu. Para dizer assim, que o reino começa dentro da gente. Jesus reinava dentro do coração de Paulo, e ele começou a apresentar esse rei para os seus colegas presos, e ali começou a surgir mais santos. Veja que bonito isso. Nós somos chamados à santidade. Aqui na leitura aparece no começo: os corações dos santos foram reanimados por ti. Coração dos santos. Os primeiros cristãos eram chamados de santos. E o cristão é chamado à santidade. E a santidade não está fora da gente, está dentro da gente. A gente tem que buscar. E aqui entra um tema muito importante. Nós temos que procurar ter vida interior. Vida de oração. Vida em Deus. E aí Deus começa a trabalhar a nossa alma. A gente começa a se encontrar com o Rei. E o reino começa a nascer dentro da gente. Ele está dentro da gente. Que Deus nos dê a graça de alcançar a salvação e ter um encontro pessoal com o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.